A Panini acaba de lançar este encadernado que foi base para a série da Stargirl. E esse aqui, não por acaso, é o primeiríssimo trabalho do escritor Geoff Johns, quase onipresente dentro do universo DC, com tantas e tantas fases, com Gavião Negro, Aquaman, Superman, Liga da Justiça, Sociedade da Justiça e muitos outros títulos. Esse é o primeiro trabalho do homem. Será que ele mandava bem desde o começo? Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQ, nosso assunto são os quadrinhos. Olha só que interessante, nós tivemos então a publicação desse encadernado aqui de mais de 400 páginas, tá? Da Stargirl, e isso não é à toa, tem a ver, lógico, com a série televisiva, mas também tem aqui pontos de conexão com outros trabalhos que têm sido lançados pela editora Panini mais recentemente, tá? Nós estamos vendo aí a publicação dos ônibus da Sociedade da Justiça, na verdade foi publicado o primeiro volume, de 3, tá? Que é escrito pelo Geoff Johns, em determinado ponto, tá? No começo ali é o Dave Goyer, mas com o trabalho ali do Geoff Johns. Também tem algumas histórias escritas pelo James Robinson, o próprio James Robinson, escritor de Starman, que também está sendo publicado dentre as edições de luxo da Panini. Esse Starman, né, que é o Jack Knight, que tem conexão com a Sociedade da Justiça, né, são personagens que estavam atuando ao mesmo tempo ali nas revistas da DC, e a Stargirl também está conectada com esse momento aí, com essas publicações. Então a gente vê que a editora Panini está fazendo sim, né, uma conexão entre títulos, e por todo o contexto fazia realmente sentido lançar esse material. Como eu te disse, esse trabalho aqui é o primeiro trabalho escrito pelo Geoff Johns, ali na virada do final do século XX para o século XXI. O Geoff Johns estava escrevendo esse título aqui. O Geoff Johns, ele tem uma trajetória de gostar de quadrinhos desde muito jovem. Posteriormente ele foi trabalhar no cinema, ele foi assistente do Richard Donner, né, o cara que dirigiu o primeiro filme do Superman. Então ele teve ali uma experiência muito grande com esse grande diretor. E em determinado momento apareceu a oportunidade para ele escrever quadrinhos. Ele próprio conta essa história na introdução deste quadrinho aqui. E ele vai produzir essa série da Stargirl, né, que seria a Sideral, né? Aqui vem algumas contextualizações importantes. O segundo grupo do universo DC, depois da Sociedade da Justiça, o segundo, né, é os Sete Soldados da Vitória. E nos Sete Soldados da Vitória nós tínhamos ali o Sideral e o seu sidekick, o seu ajudante, que era o Listrado. Aqui nós vamos ver a nova Sideral surgindo, que é justamente com a personagem aqui, a Courtney Whitmore, né? Nós vamos ver ela assumindo esse manto. Ela é uma adolescente absolutamente problemática, complexa, uma menina, eu vou falar a verdade, é uma menina chata até onde não dá mais. É uma criatura insuportável que encontra nos pertences do seu padrasto, né? A sua mãe casou recentemente com o Pat Dugan. O Pat Dugan, que era justamente o Listrado, ele era o sidekick do Sideral. Ela acaba encontrando os objetos ali, dentre eles o cinto que dá super força, né? Esse cinto cósmico que gera super força, e ela acaba adaptando a roupa do Sideral para ela própria. E aí, no momento que ela descobre, praticamente por acidente, que tem esses superpoderes, ela inevitavelmente começa a atuar como super-heroína. Porém, o Pat, né, tem uma relação muito problemática com ela, mais por conta dela do que por conta dele. Ele é bastante paciente com ela, na verdade. Ele acaba criando esse robozão aqui, essa armadura, na verdade, né, que é o Faixa. Então ele entra nessa armadura, meio estilão Homem de Ferro assim, e ele é um grande mecânico e ele vai controlando essa armadura. É um Homem de Ferro mais grosseirão, né? O Homem de Ferro todo extremis, entendeu? Não, um Homem de Ferro mais início de carreira. O robozão é bastante rústico, é bastante mecânico mesmo, né? E vive dando problema, ele o tempo todo tá mexendo nos equipamentos do robô ao longo da história, né? E ele vai utilizar o Faixa, que é o nome do robô, né? No original Stripe, né? Justamente para ficar sabendo quando ela começa a atuar, né? A hora que ela emana esse poder, essa energia, o sinal ativa do robô, né? Do Stripe. E então o Pat fica sabendo que ela está em alguma enrascada e ele vai tentar ajudá-la. Isso tudo numa troca, muitas vezes, de gentilezas, em especial da Courtney, assim, uma coisa realmente terrível, terrível. Uma adolescente
péssima, péssima. Mas como não poderia ser diferente, à medida que a trama avança, a gente vai vendo ela cedendo, né, pelo respeito ao Pat, que é uma pessoa muito bacana, e a trama vai envolver também, né, essa situação escolar da Courtney, ela que mudou recentemente para uma pequena cidade, a cidade de Blue Valley, a cidade de origem do Wild West, e ela acaba entrando na escola e descobre que ali na escola existem algumas forças sinistras atuando, uma raça alienígena que está querendo invadir o planeta e está atuando justamente ali na escola. Então a qualquer momento uma invasão pode acontecer na escola e alienígenas aparecendo, e ela precisará atuar para defender o seu colégio, a sua própria vida e os colegas. O quadrinho está cheio de participações especiais, como os Titãs. A gente vai ter participação aqui também da Sociedade da Justiça, uma vez que o próprio Sideral também fez parte da Sociedade da Justiça junto com o Listrado. A própria Courtney vai adentrar a Sociedade da Justiça. Se você olhar, por exemplo, a capa do Omnibus, lançado pela Panini, o Omnibus da Sociedade da Justiça, você vai ver que ela fazia parte lá. Inclusive, foi esse trabalho aqui que gabaritou o Geoff Johns a depois ser escritor da Sociedade da Justiça e fazer uma boa fase ali com os personagens da primeira super equipe do universo DC. Agora, dá pra dizer que a história é boa? Não dá pra dizer que a história é boa. O roteiro do Geoff Johns é cheio de furos, é cheio de ausências, é um roteiro que usa ao máximo e no limite todos os clichês que você possa imaginar dos quadrinhos de super-heróis, sem qualquer traço de criatividade, inventividade, sem nenhum elemento aqui que mostre que ele poderá desenvolver grandes narrativas dos quadrinhos, como ele fez posteriormente com a própria Sociedade da Justiça e principalmente com o Lanterna Verde, que fez, né, o Geoff Johns fez realmente uma fase espetacular. Ou seja, ele próprio admite no texto introdutório desse material aqui que ele é um pouco verde ainda. Na verdade, ele disse um eufemismo ao dizer que ele é pouco verde. Na verdade, ele estava aqui realmente iniciando, e ele fez algo que, na minha opinião, é estratégico, e eu consigo compreender isso no Johns, porque o Johns, quando escreveu Stargirl, ele já não era um iniciante no mundo dos roteiros, digamos assim. Ele conviveu com o Richard Donner. Obviamente que ele tinha muitas ideias para escrever roteiro, mas ele resolveu apostar naquilo que era mais simplório, simples, para que ele realmente engatasse nessa atividade de escrever quadrinhos. Isso fica muito nítido, fica claro isso. Fica claro que ele, em momento algum, pisa fora do círculo, em momento algum ele tenta trazer alguma inovação, alguma inventividade. Tudo nesse quadrinho evoca tudo que você viu e leu lá nos anos 90. Inclusive, os vários artistas que trabalham nesse projeto aqui utilizam aquela arte bastante estilizada, característica dos anos 90, a capa mostra isso, tá? Com as cores também correspondentes a esse período. Acho que a arte, até aqui e ali, tem alguns bons momentos, né? Como aqui, por exemplo, você tem um bom momento da arte, sem dúvida, tá? Mas quando a arte vem nesse estilo aqui bem estilizado, mais característico ali dos anos 90, não é uma arte que me agrada, e principalmente no começo da série, me desgostei bastante do trabalho de cores desse material, tá? Os roteiros são bem apressados, são bem avançados, não há nenhum tipo de tentativa de explicação plausível por que aqueles alienígenas estão dentro daquela escola, de onde eles vieram, qual é a verdadeira missão deles, né? A não ser dominar o mundo, tipo assim, a motivação, não a missão, a motivação. Qual seria a principal motivação? Não é explicado isso. O Geoff Johns faz questão de não estabelecer nenhum tipo de mistério que instigue a gente a avançar. Nada. Não tem nada nesse quadrinho que motive você a avançar página após página. É um material que você... Ele é um material, em termos de qualidade de roteiro, em termos de qualidade de história, totalmente dispensável. É um quadrinho que muitas pessoas que vão ler esse quadrinho e depois vão esquecer completamente das histórias. Não é um trabalho que realmente vai te trazer algum momento que você vai ficar, meu Deus, que cena espetacular, que combate espetacular. Não, é bem simplório mesmo. Imagino que na tentativa de realmente engatar nesse processo de escrever roteiros e também no sentido de fazer com que adolescentes se identificassem com as situações de escola, de briga com os pais, essa coisa toda, os adolescentes avançassem na leitura, o Geoff Johns realmente faz algo aqui bem episódico, bem desprovido de qualquer
senso de conexão com uma trama maior, especialmente no começo do trabalho. À medida que a trama vai avançando, já lá pertinho do final do encadernado, aí você consegue perceber o Geoff Johns colocando um pouco mais de caracterização nos personagens, trabalhando melhor a coisa dos sentimentos envolvidos na família, o que cria não chega a ser uma novidade, mas cria algum movimento um pouco diferente dentro da mesmice que é cada uma das histórias deste volume aqui, e que talvez aponta para uma possibilidade de algo novo, diferente, à medida que a relação da Courtney com o seu padrasto melhora, e também com a inserção dela na Sociedade da Justiça, que é apenas citado aqui, praticamente isso não é explorado, porém você sabe que a inserção dela na Sociedade da Justiça aumenta o grau de responsabilidade, e o Geoff Johns consegue conduzir a gente nesse momento desse encadernado, no final do encadernado, para alguma expectativa de alguma coisa um pouquinho mais criativa ou diferente, mas que na real não acontece. No final das contas, foi só um vislumbre assim de uma esperança, uma luz no fim do túnel, mas tudo continua na mesma. É um encadernado em termos de construção de roteiro, dá pra dizer que é fraco. A arte, como eu já te mostrei, também não é lá essas maravilhas. Então você fala, poxa, Aaron, você detestou esse encadernado. Então, não. Como não? Acontece o seguinte, justamente por conta dessa proposta que se estabelece a partir da primeira história, de uma história que é bobinha mesmo, tá? Não é pra ser uma grande trama, super elaborada, não. É pra ser uma história bobinha, com desenhos que são super estilizados, vai mostrar essa adolescente irritante, tendo conflitos com seu padrasto, com a sua mãe, descobre os poderes, e imediatamente ela já sabe usar os poderes e tudo bem. Essa coisa tão sem profundidade faz com que você leia o quadrinho acompanhando aquelas aventurinhas bobinhas, e aí acontece aquela coisa de você ver se você tá terminando o encadernado. Como ele é rapidinho de ler, essas tramas são bobinhas, você percebe que você não vai gargalhar lendo esse quadrinho, não vai ser a melhor coisa que você vai ler nesse ano, mas em alguma medida me divertiu, apesar de todos os problemas que eu elenquei aqui. Talvez isso aconteça pelo fato de que o Geoff Johns conseguiu fazer conexões da personagem com outros personagens, especialmente da Sociedade da Justiça, mas a própria citação também dos 7 Soldados da Vitória talvez crie um interesse no leitor por aspectos mais cronológicos, digamos assim, da DC, o que faz com que a gente acabe de alguma forma simpatizando com essa personagem que é bastante detestável sobre todos os aspectos, mas justamente essa expectativa nossa de que ela mude de comportamento talvez faça com que a gente avance as páginas dos quadrinhos de forma tão irresponsável e tão largada como é o roteiro do Geoff Johns e como é a arte desse trabalho. Imaginar que esse quadrinho aqui é a base para a série televisiva faz todo sentido. Esse tipo de entretenimento pipocão, assim, sabe? Aquela coisa que não é pra você levar a sério, que é pra você assistir, assim, só pra você ter uma diversãozinha. Faz sentido, porque ele é construído com essas temáticas e esse desenvolvimento mais do mesmo o tempo todo, sem nenhum traço de originalidade, mas que consegue fazer com que a gente avance justamente porque não pese em momento algum. Ou seja, ele acaba sendo gostoso de ler porque ele é muito ruim. Você acha esquisito isso? Não é muito esquisito, não. Já não aconteceu contigo de você estar deitado no seu sofá num domingo à tarde, preguiça total, e tá passando um filme ruim. Você sabe que o filme é ruim, você sabe que aquilo é muito ruim. Só que é tão ruim que consegue gerar um entretenimento em você. Você fica ali assistindo e você termina o filme. Você não vai levar aquilo a sério, você inclusive acaba rindo daquilo. Né? Não é que o quadrinho aqui ele peque por excessos de momentos horríveis ou situações que você detesta no quadrinho, ou que você olha pro quadrinho e fala, meu Deus, como o Geoff Johns errou aqui no roteiro, ou o desenho é horroroso. Não, mas ele é bobinho. E essa coisa de ser bobinho pode agradar alguns leitores, pelo menos no meu caso, me agradou. Stargirl é um quadrinho sobre um adolescente irritante, mais do mesmo, sem originalidade, com desenhos bem questionáveis. Apesar disso, a trama bobinha e sem muito compromisso, com grandes profundidades filosóficas e que não exige dos leitores e leitoras uma densidade e uma atenção tão grande, pode justamente fazer com que
você queira se divertir com uma coisa leve, descompromissada, sem nenhum tipo de apego com a personagem propriamente, mas que vai avançando por as mais de 400 páginas desse encadernado, de forma, como eu já disse, descompromissada. Se você tá afim de ler um trabalho assim, Stargirl é pra você. Se você tá afim de ler uma coisa boa, uma coisa com profundidade, com densidade, um quadrinho top, esse aqui certamente vai ficar lá no finalzão da sua fila de leitura. O link para você adquirir esse trabalho está na descrição do vídeo. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.